Igreja Açores, o programa da Diocese de Angra para a Rádio Canção Nova. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Na edição desta semana vamos conversar com o Bispo Dom João Lavrador sobre a Assembleia Diocesana que aconteceu de 2 a 5 de outubro em Ponta Delgada. Vamos ainda conhecer a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, Todos Irmãos, é a encíclica número 299 da história da Igreja. Carmo Rodeia. A nova encíclica do Papa Francisco apresenta a fraternidade e o respeito pelos direitos humanos como alternativa à ilusão global do desenvolvimento. A encíclica, que procura ler os problemas candentes deste mundo a partir da doutrina social da Igreja, traça um cenário de sombras para denunciar o que qualifica como globalismo do mercado de capitais, que responsabiliza pelo aumento de desigualdades e injustiças sociais entre pessoas, povos e nações. Naquele que é o primeiro grande documento do género em 5 anos, o Papa Francisco identifica o surgimento de novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. A encíclica associa os discursos do ódio a regimes políticos populistas e a abordagens económico-liberais que defendem a necessidade de evitar a todo o custo a chegada de pessoas migrantes. O Papa Francisco critica de resto o reacendimento de populismos, racismos e discursos do ódio, lamentando a perda do sentido social e o retrocesso histórico que o mundo está a viver. Por isso, exorta os países a abandonarem o desejo de domínio sobre os outros e a adotarem uma política ao serviço do verdadeiro bem comum, afirmando que os responsáveis políticos se devem preocupar mais em encontrar uma solução eficaz para a exclusão social e económica do que com as sondagens. O Papa defende ainda que o desprezo pelos vulneráveis pode esconder-se em formas populistas que demagogicamente se servem deles para os seus fins ou em formas liberais ao serviço dos interesses económicos dos poderosos, e alerta para a diferença entre o populismo e ser popular. Referindo-se especificamente às plataformas digitais e redes sociais, mostra-se preocupado com o aumento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais e até a capacidade de destruição da imagem do outro. O texto realça que a conexão digital pode isolar do mundo, alimenta a divulgação e discussões em torno de fake news e aniquila a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, um pressuposto do diálogo social autêntico. Fratelli Tutti é a terceira encíclica do pontificado do Papa Francisco, após a Luz da Fé, publicada em 2013, e a Laudato Si, em 2015, sobre a ecologia integral. No sábado passado, Francisco assinou, junto ao túmulo de Francisco de Assis, a nova encíclica, que é o número documento 299 na história da Igreja Católica. O antecessor de Francisco publicou 3 encíclicas no seu pontificado. Antes de Bento XVI, João Paulo II assinou 14 encíclicas entre 1979 e 2003. A encíclica, tradicionalmente assinada no Vaticano, é o grau máximo das cartas que um Papa escreve, e a expressão Fratelli Tutti remete para os escritos de São Francisco de Assis, o religioso que inspirou o líder dos católicos na escolha do seu nome. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. O padre José Júlio Rocha, professor de Teologia no Seminário Episcopal de Angra, diz que esta Fratelli Tutti é uma espécie de resumo do pensamento social do Papa Francisco. Esta é uma grande encíclica social que vem encaixar bem no caminho da doutrina social da Igreja e que resume, de alguma forma, é uma encíclica grande, digamos assim, longa, que resume todo o pensamento social do Papa Francisco. E é um momento histórico, é qualquer coisa que a Igreja tem que desenvolver e tem que pôr em prática. O princípio fundamental desta Fratelli Tutti, e é interessante percebermos que o Papa Francisco vai outra vez a São Francisco de Assis buscar o título da carta, que é Fratelli Tutti, é mais uma vez não latim, mas italiano, todos irmãos, e vai buscar isso, baseando-se um pouco nos ideais da Revolução Francesa, que ilumina, digamos assim, os grandes regimes políticos
ocidentais a partir do século XIX. Como sabemos, os ideais da Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a política hoje em dia resume-se a liberdade e igualdade. Ora, a liberdade e igualdade sem fraternidade pode cair numa perversão, ou em várias perversões, como estamos a ver hoje. Sem fraternidade, sem que os homens se consideram irmãos, qualquer política é um fracasso. E o Papa Francisco, quando diz que todos são irmãos, fala de toda a humanidade. E não deixa de ser interessante que ele convoca todas as religiões para terem um papel fundamental na fraternidade universal e na paz. O Papa refere várias vezes que a situação atual do mundo é uma situação de regressão da humanidade. Nós estamos a regredir, nós estamos a caminho da paz, estamos a caminho da guerra. E é interessante que ele condena de uma forma veemente a guerra, bem como condena, na linha da Igreja do século XX e XXI, condena também a pena de morte. A pena de morte para a Igreja é inadmissível. O Papa fala também das questões da pandemia e do que virá depois, o medo que se está a instalar, depois da esperança de que a pandemia iria unir a humanidade contra um inimigo comum, que era a doença. O Papa percebe perfeitamente que o futuro não, que a batalha contra a doença não está a ganha, mas a batalha pela paz também não está a ganha. E ele vai buscar a parábola do bom samaritano, que é uma parábola extraordinária de Jesus Cristo, para iluminar toda a encíclica. Para o sacerdote, este é um momento histórico e que vai levar a Comissão Diocesana Justiça e Paz a publicar uma carta com base neste documento do Papa. Já a Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, reconhece a tónica desafiante da encíclica Fratelli Tutti. A recente encíclica do Papa Francisco é desafiante no título e no conteúdo. Inspirada no próprio São Francisco, mas também em outras figuras que marcaram o mundo pela sua mensagem de paz, diálogo e defesa dos direitos humanos, o texto do Papa Francisco, estruturado em 8 capítulos, conduz-nos a refletir sobre as resistências que qualquer um de nós coloca quando estamos diante de outros, esses outros que são diferentes, por exemplo, que são pobres ou que são excluídos. O Papa centra esta encíclica na força da fraternidade e define fraternidade como algo de aberto, que liberta a sociedade de todo o desejo de domínio, alertando por isso para a destruição que decorre quando se faz a defesa dos direitos individuais, direitos esses que acabam por debilitar a dimensão comunitária. Ao defender a importância de uma fraternidade aberta, entendida como amizade social, o Papa fala-nos de uma forma de vida com sabor em Evangelho, como ele diz, que se coloca ao lado dos mais frágeis. Ser cristão não é compatível com nenhuma forma de violência, nem tolera qualquer prática que ponha em causa a dignidade humana e atente contra os direitos humanos. A fraternidade aberta promove uma cultura de encontro, onde predomine a prática do diálogo, uma prática que suporte um pacto cultural onde se respeita as diversas visões do mundo. A fraternidade como amizade social não é compatível com o exercício de poderes, sejam económicos ou políticos, que se apropriem do mundo como se os pobres não existissem. A fraternidade aberta, que se afirma como uma amizade social, reconhece a importância da partilha dos recursos, onde o trabalho, como fonte de rendimento, deve ser e estar acessível aos mais fragilizados. Nas palavras do Papa Francisco, ajudar o pobre com dinheiro é sempre um remédio provisório, se isso privar esse mais pobre do acesso ao trabalho. Este texto é denso de mensagens, é muito rico em ideias que podem ser sementeiras de novas ações e comportamentos dentro e fora da Igreja Católica, mas sobretudo vai ter certamente impacto na sociedade em geral, incluindo crentes e não crentes. É um documento básico para inspirar uma pastoral social eficaz ao serviço desta fraternidade aberta. Neste sentido, o Serviço Diocesano da Pastoral Social deve promover o compromisso da Igreja com o bem-estar de todos, a promoção dos mais pobres e o bem comum, dimensões que são estruturantes de uma Igreja que não colabora com a destruição da perda da alma, como diz o Papa, de uma sociedade que se desanima perante o vazio de sentido, a falta de respeito pela sua condição e as suas necessidades. A Igreja, fraterna, acolhe todos.
dá espaço à diversidade e constrói com todos uma comunidade aberta às realidades locais, promovendo e revelando as necessidades daqueles que são mais frágeis, aqueles que estão dominados pelo poder dos mais fortes, dos mais ricos e dos que dominam pela força ou pelo dinheiro. A Igreja fraterna escuta, ajuda, encaminha e coopera. E essa é, sem dúvida, a missão da Pastoral Social. Tomás Dentinho, economista e colaborador do Igreja Açores, releva as respostas concretas dadas pelo Papa Francisco nesta encíclica e diz que a pandemia é o maior teste para a aplicação destas soluções. É muito interessante, não só porque levanta muito objetivamente a questão do mundo de hoje, deste século XX, princípio do século XXI, como também aponta algumas soluções, muitas das quais bem concretas. Eu confesso que, a princípio, a introdução me fez um bocadinho medo. Eu sei que era um Papa argentino que vinha com aquelas ideias que, de alguma forma, a questão social tinha que vir à frente da questão da produtividade e da questão da criação. Mas, eventualmente, terá sido essa introdução, um bocadinho escrita a posterior, à anterior. O que é certo é que a leitura deste texto é muito interessante porque há desafios muito concretos que, de alguma forma, quer em termos internos, quer em termos naquele desafio a nível local, até em termos externos, de uma política de amor, pelo amor, de uma amor política, que são muito concretizadas ao longo do texto e que servem certamente para os pobres e para os cristãos, enfim, refletirem e agirem, sobretudo. Nomeadamente, tem muita importância aqui a questão das migrações e a questão da integração. Penso que aí é um elemento fundamental. Certamente também as questões da economia que em desenvolvimento está a ser criada e do populismo que lhe está associado como reação, mas um elemento essencial aqui parece-me que ser este das migrações e da integração. Portanto, é uma encíclica que vem muito a tempo e que certamente terá, embora se calhar porventura tenha sido escrita antes da pandemia, dá alguns exemplos da pandemia, vai ter um teste fundamental na pandemia, quer dizer, em que, de facto, nós ainda não temos a ter, portanto, propriamente a crise económica que está aí a avizinhar-se com esta pandemia, mas ela vai acontecer e, portanto, é natural, é muito importante que a leitura disto seja feita por toda a gente e também por políticos, porque aponta para uma ideia muito simples, é que nós estamos num som da terra comum, mas somos todos irmãos, e que a pessoa, o samaritano ou o judeu que é assaltado ao lado e que é o samaritano que o salva, vai acontecer certamente muito mais durante estes próximos anos do que aconteceu no passado, onde de alguma forma podíamos estes 20 anos estar inseguros sobre o que é que ia acontecer, o que estava a acontecer com todos os desequilíbrios provocados pelo desenvolvimento, mas neste caso é um retrocesso em termos de processo económico e a mesma insegurança que se mantém, onde é natural que alguma pobreza surja e que, portanto, muitas pessoas se sentirão assaltadas e precisam de ajuda. Fratelli Tutti foi assinada pelo Papa Francisco a 3 de outubro e é composta por 8 capítulos e 287 itens. O convidado deste Igreja Açores é o Bispo Dom João Lavrador, Bispo de Angra, que presidiu na semana passada a Assembleia Diocesana, onde 75 pessoas debateram entre os dias 2 e 5 de outubro, no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, a realidade da Igreja local e a resposta que ela deve dar ao mundo de hoje. Este encontro inédito juntou o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral Diocesanos. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Muito obrigado, Dona Tatiana, e obrigado a todos aqueles que são radiovintes connosco. Que considerações principais podemos retirar deste encontro que aconteceu em Ponta Delgada? Este encontro vem realmente inserido naquilo que nós chamamos caminhada sinodal para a Diocese. Esta palavra, volto a dizer, penso que já aqui falámos nisso, mas volto a dizer, caminhada sinodal quer dizer caminhar em conjunto, todos. Portanto, é um apelo feito a todos os batizados para que não estejam fora a ver passar, não é, a Igreja, mas que se comprometam na missão da Igreja. É esse o grande apelo e por isso queremos ouvir, escutar e, ao mesmo tempo,
realmente entusiasmar e animar para que cada comunidade cristã integre cada vez mais os batizados, os cristãos, que lhe dê verdadeiramente lugar e que lhe dê também a vez para que todos em conjunto façamos esta caminhada que tem realmente como slogan a beleza de caminharmos juntos em Cristo. Portanto, é no fundo este... E realmente tínhamos como projeto para este ano, o ano passado, realmente uma auscultação da realidade da sociedade, uma realidade da cultura, a sociedade onde vivemos e da cultura que nos envolve aqui a nível da região autónoma dos Açores, e, ao mesmo tempo, também uma auscultação e uma análise da realidade da igreja que somos. Portanto, que isso é importante saber onde é que estamos, como igreja, como é que estamos. Isto foi lançado para a Diocese, realmente a questão é que nos apanhou um bocadinho também, embora tivemos a possibilidade ainda de trabalhar estes temas ao longo da primeira metade do ano pastoral, até março, depois apanhou realmente a pandemia e obrigou-nos a adiar, inclusivamente, esta Assembleia, que é para ser no princípio de maio e que teve que ser agora em outubro, e ainda com as condições que nós estamos a viver. E ainda bem que já foi. E bem que já foi, porque as coisas estão realmente a criar alguma dificuldade no sentido de nos juntarmos. Mas aí penso que foi um tempo muito bom para a reflexão, porque ainda fomos ajudados com 3 intervenções de pessoas a quem pedimos dentro das áreas para nos ajudar a nível da Assembleia, para depois, a partir dessa reflexão, com o resultado do trabalho feito na Diocese, de grupos, de movimentos, de instituições, de pessoas, de conselhos pastorais, de todos aqueles que realmente foram chamados a fazer esta reflexão e que depois se recolheu as suas respostas. E agora ainda, com o aprofundamento destas pessoas em cada uma das áreas, que nos foram ajudar ainda a aprofundar mais, depois abriu-se o diálogo e realmente houve um diálogo muito fecundo e que nos ajuda agora a projetar a realidade do futuro, que já de alguma maneira foi avançada, porque a reflexão feita nos grupos, instituições, portanto, feita na Diocese, trazia já muitas indicações do qual era o que se pretendia da Igreja para responder a esta sociedade e a este mundo. E, portanto, já tinha sido feito um primeiro esquema, que foi levado à Assembleia, que depois, de alguma maneira, foi melhorado através da intervenção de todos, para que agora continue esta resposta da Igreja, a resposta das comunidades. O que foi muito pedido, e muito bem, é que realmente é preciso dar tempo e, ao mesmo tempo, primar para a auscultação. Veio de uma ouvidoria concreta, mas que depois teve eco na própria Assembleia e que realmente, eu diria quase que é o reforçar o que é a dinâmica do concílio numa avaliação do mundo de hoje. Porque o Concílio Vaticano II, que se realizou há 50 e tal anos e que tem estado a ser, de alguma maneira, recebido nas dioceses, e nossa concretamente, e que dá fundamento, precisamente, a todo o trabalho que estamos a fazer. O que nós estamos a fazer é concretizar de maneira prática, através do que chamamos uma caminhada de renovação, em caminhada sinodal, em caminhada todos em conjunto, é dizer que há um povo de Deus, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, diáconos, que em conjunto refletem e se empenham na vida da Igreja. É isto que está na base. E por isso o Concílio disse que hoje evangelizar exige a auscultação, o que ele chamou sinais dos tempos. Portanto, que é isto, é olhar para a sociedade, é olhar para a cultura e ver indicadores, é dar-nos sinais de como é que está a desafiar a Igreja. E, portanto, o Concílio disse isto. Ora, a própria Assembleia reconheceu que é preciso dar tempo e que é preciso fazer a auscultação permanente da sociedade, da cultura, uma auscultação permanente de todos aqueles que fazem parte deste mundo em que vivemos, para então podermos responder de uma maneira séria e profunda àquilo que são as ânsias, as necessidades deste povo. Eu penso que foi realmente encontrar ali leigos, religiosos, diáconos e presbíteros, com o bispo, todos sentados em pé de igualdade para poderem refletir em conjunto. Isto é algo que eu penso que é importante e que é preciso valorizar. O facto de dizermos que a Igreja é povo de Deus, com igual dignidade em todos os membros, igual dignidade, e em que todos são corresponsáveis pela missão, eu penso que até na geografia do espaço em que nós nos colocamos é muito importante. E por isso eu quero realmente realçar, eu disse-o numa mensagem que enviei à Diocese logo a seguir
a esta Assembleia, porque eu acho que é merecedora, porque sendo uma Assembleia representativa de toda a Diocese, tínhamos ali os 2 conselhos mais importantes de comunhão e de corresponsabilidade diocesanas, que é o Conselho Presbiteral para os presbíteros e que é o Conselho Pastoral para todo o povo de Deus da Diocese. Eu senti, logo a terminar esta Assembleia, e na maneira como ela foi decorrendo, na seriedade, na profundidade, na voz muitas vezes crítica, e muito bem, mas ao mesmo tempo também na esperança e querer auscultar o que Deus quer para esta Igreja, eu senti a necessidade de pôr a par toda a Diocese do que realmente foi não só o trabalho, mas também uma palavra de reconhecimento, porque tudo o que ali se realizou é fruto de todo o trabalho de uma Diocese. E por isso eu enumerei desde grupos, movimentos, instituições, sacerdotes, até todos aqueles que até inclusivamente se reuniram de fora da Igreja e quiseram dar o seu contributo, até a todos estes que no fundo com o seu pensamento nos ajudaram, eu penso que merecem uma palavra de reconhecimento. E por isso, podemos assim dizer, o que nós vamos fazer daqui para o futuro é já fruto de todo este trabalho. E naturalmente também é para pedir que no trabalho não está feito, ele vai continuar. Nós poderíamos dizer que o rosto da Igreja hoje, eu tenho dito isto várias vezes, para lá da reflexão, o rosto da Igreja, das comunidades cristãs, é este rosto sinodal. E eu penso que a primeira conclusão que nós podemos tirar deste trabalho da Assembleia foi essa. É que eu vi crescer na Assembleia, verdadeiramente, o sentido de uma caminhada sinodal. E o rosto de uma igreja sinodal. Coisa que provavelmente ainda não tinha acontecido. E, portanto, eu vi, desde o titubear um bocadinho ao princípio, e quase fazer de um organismo quase técnico que iria ali acontecer, quando ao fim do primeiro dia começavam a ver que, afinal, o rosto sinodal é mesmo para levar a sério. E que não podemos ser igreja sem rosto sinodal, sem caminharmos todos, sem interpelar toda a gente, sem auscultar todos. Então começou-se a verificar que então é por aí. E qualquer que sejam as temáticas que agora venham, não podem ser de outra maneira senão auscultando e convidando todos para a reflexão e para que todos ajudem esta Igreja a ser mais renovada, a ser mais segundo o Evangelho, naturalmente segundo Jesus Cristo, e a responder melhor com o fermento do Evangelho e com os valores do Evangelho a este mundo em que nós vivemos. Falava há pouco de uma carta enviada por uma ouvidoria da Praia da Vitória que fazia alguns pedidos à Assembleia. Em que é que consistiu esse documento? Sobretudo foi isto. Ele punha a questão, em primeiro lugar, do tempo dado para a auscultação, porque se calhar pensava que a auscultação estava feita já para tirar conclusões. Para tirar já conclusões finais, não é? Eu penso que as coisas alteraram-se quando verificaram que a auscultação é uma realidade permanente da Igreja. E, portanto, as temáticas que virão a seguir agora para o próximo ano também são feitas em auscultação. E por aí fora, portanto, era a auscultação e era o tempo, porque pensavam que o tempo de caminhada estava feito com esta primeira fase. Eu penso que foi uma má interpretação do que, desde a primeira hora, se disse sobre a caminhada sinodal. Quiseram quase mostrar que, afinal, isto era um acontecimento fechado agora. Não. E eu penso que ficou muito explícito que a caminhada sinodal é uma caminhada permanente da Igreja, aonde se vai integrar toda a sua reflexão, toda a sua auscultação, e, portanto, podíamos quase dizer que não tem limite de tempo. Embora, naturalmente, que em termos, podíamos ser orgânicos do que a gente pretende como uma caminhada agora de renovação da Igreja, ela vai ter um tempo, até porque também houve quem levantasse a questão de dizer assim, bom, isto não pode ser interminável. Isto tem que ter também, e nós dissemos que sim, haverá, se calhar, numa próxima Assembleia, haverá já a possibilidade de vislumbrar quando será propriamente o terminar desta etapa, podíamos dizer, de reflexão, de auscultação, e coisas. Mas depois o rosto ficará, porque o que interessa aqui é a experiência. O mais importante aqui é uma experiência. A Igreja ou é sinodal, ou então não. O que o Papa tem estado a chamar, até o Papa vai pôr um sínodo sobre caminhada sinodal. Quer dizer, o rosto sinodal da Igreja. Portanto, o que quer dizer que é para pegar naquilo que o Concílio nos propôs, em metodologia de Igreja, e agora torná-lo presente na própria forma de ser da própria Igreja. Eu penso que isto é muito explícito e muito natural. Também realmente pôs a questão, e que aí é verdade, e já saiu um bocadinho, eu estou a pensar nisso também, que é propriamente a Comissão Coordenadora, falta-lhe aqui um bocadinho de sangue juvenil. Agora, o problema é o seguinte, é que, como eram dois conselhos, optou-se por fazer das duas comissões, que foram as duas comissões
permanentes de cada conselho, portanto as duas, uma de cada conselho, pensou-se que seriam eles realmente a liderar, já que eram os dois conselhos que se iam reunir. Agora, não haja dúvida que há ali uma deficiência de juventude, sobretudo, e portanto eu espero agora numa próxima oportunidade já incorporar algum jovem para que ele também nos ajude na orientação dos trabalhos e, portanto, penso que é bom, até porque estamos a preparar, dentro em breve, vai entrar em força a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que sendo em Lisboa já não vai ser em 22, mas vai ser em 23, e, portanto, eu penso que também temos que incorporar aqui nesta igreja esta parte. Portanto, eu penso que isto foi uma ajuda para nós refletirmos e para incorporarmos algumas destas, e, sobretudo, foi um alerta que ajudou para retirar alguns preconceitos ou, inclusivamente, retirar alguma falta ainda de elucidação sobre o que é o itinerário da Igreja hoje. Sente que esta Assembleia veio unir, digamos, algumas pontas soltas que se calhar podem ter ficando ao longo destes primeiros meses de caminhada? Sim, eu penso que a Igreja é sempre plural e tem sempre a possibilidade de integrar em si várias visões e agora, o que se exige é que seja sempre feita em comunhão. Sempre em comunhão. Salvaguardar a comunhão na diferença. E eu penso que isso que é bom e claro que é um trabalho sempre permanente a fazer. A comunhão não é uma coisa que esteja feita, é sempre a fazer. E exige, antes de mais, em termos de interioridade de cada um, uma relação muito pessoal e profunda com a pessoa de Jesus Cristo e com a ação do Espírito Santo. Quem gera a comunhão é precisamente o Espírito. O Espírito é que nos infunde na comunhão. Portanto, é aí que todos nós nos temos que dar uma elevar. Mas depois é também toda uma atitude pessoal de querer colocar a sua diferença e também a sua opinião e a sua reflexão nessa comunhão. Depois também se exige a profundidade da reflexão. Eu penso que não podemos ficar pura e simplesmente na arbitrariedade de opiniões soltas, quer dizer, cada vez mais é necessário que as pessoas reflitam, saibam, e eu chamei a atenção várias vezes nesse sentido, há um sentir da Igreja, o seu todo, há um pensamento da Igreja como tal, no qual nós temos que nos colocar. E mesmo que na nossa reflexão haja aspectos muito de respeitar sobre aquilo que são reflexões pessoais e propostas pessoais ou do grupo neste sentido, elas têm que ter sempre em conta uma profundidade e aquilo que a Igreja exige, porque nós não estamos propriamente num debate ideológico, nós estamos numa Assembleia que deve ajudar o Bispo na condução do povo de Deus da sua diocese. Eu chamei a atenção para isso porque não é fazer uma reflexão por reflexão, um debate por debate, mas nós estamos a responder a um convite do Bispo da Diocese, como pastor, para que a própria Assembleia, no seu todo, o ajudem, porque essa é uma missão dele, a melhor orientar a Diocese. E, portanto, seja, aqui neste caso foram os dois conselhos, mas se fosse cada conselho por si, é a mesma realidade, mas esta é muito mais rica porque coloca leigos e sacerdotes e diáconos e religiosos, todos a refletir em conjunto. Admitia há pouco alguma falta de sangue novo nestes encontros e particularmente nesta caminhada sinodal, em termos de os leigos que estão envolvidos e comprometidos com a Igreja e particularmente com esta caminhada. Estão agradavelmente comprometidos ou gostaria de mais quantidade e neste caso, de um maior compromisso também? Ora bem, cada conselho é sempre de eleição e o Bispo respeita sempre a eleição das bases, não é? Portanto, temos ali leigos que são representativos das várias ouvidorias, temos sacerdotes que, em princípio, estão no Conselho Presbiteral e uma grande maioria já são ouvidores, porque isso é por estatuto do nosso Conselho Pastoral, é assim, e são eleitos também a partir dos sacerdotes da sua ouvidoria. Depois temos mais sacerdotes que correspondem à eleição direta dos sacerdotes, a nível de cada uma das vigararias, e depois temos também leigos que estão ligados a serviços diocesanos e, portanto, que são representativos, portanto, faz parte, portanto, já isso. E, portanto, o Bispo respeita realmente esta forma de indigitação daqueles que fazem parte da... Agora, também o Bispo pode realmente convidar, tanto para o Conselho Presbiteral como para o Conselho Pastoral, algumas pessoas que não estejam nesta realidade. E se calhar aí é que nós temos que ver um bocadinho a questão das idades, não é? Porque provavelmente podemos ter... Também pode acontecer o contrário.
podemos ter falta de representatividade dos mais idosos. E se nós estamos numa sociedade mais idosa, também temos de ter o cuidado de não os deixar de parte na sua representatividade, não é? Agora, neste momento, eu sou muito sensível a isso. Realmente é a questão dos jovens, dada a sua presença hoje na sociedade, o relevo que eles devem ter e a voz que eles devem ter, e sobretudo na Igreja, e dado que temos aqui alguns acontecimentos que marcam a sua presença, nós realmente temos que ver como lhe devemos dar mais espaço e devemos dar-lhe também mais oportunidade de eles estarem nos órgãos representativos. Mas isso eu pedia era que também logo desde as paróquias, desde as ouvidorias, também acontecesse. Porque se o Conselho não tem assim uma representação tão grande de jovens, isso só quer dizer que já enferma na maneira como escolhem a nível das ouvidorias ou a nível dos diversos espaços onde eles são realmente recrutados, ou são eleitos. Porque, por exemplo, o Secretariado da Juventude tem lá os seus representantes. Portanto, no fundo já lá está. Agora, se calhar é em termos só de representação muito diminuta, só a nível do Serviço Diocesano da Juventude e não tanto do que é a juventude no seu todo. Por isso eu digo que realmente são sempre aspectos que devemos corrigir e que podemos realmente alinhar, e eu penso que sim, que se deve dar mais voz realmente aos jovens. Ainda não podemos retomar encontros físicos. Adivinha-se mais um ano difícil para caminhar em conjunto? Sim, nós podemos ter. Temos de ter, desde que tenham as devidas cautelas e que se respeite aquilo que está preceituado para os encontros a nível da Igreja e a nível da sociedade e por aí fora. Portanto, nós já começamos a assistência aos estádios no futebol, embora com restrições. Já há possibilidades de algumas participações em eventos culturais e por aí fora. Temos já as regras para as celebrações litúrgicas. Mas ainda há muito medo? Ainda há. Eu penso que foi o pior disto tudo, foi o medo. Eu penso que porque uma coisa é a responsabilidade, como eu já tenho dito várias vezes, e temos que apelar sempre à responsabilidade e ao cumprimento estrito daquilo que devem ser as regras que nos são proporcionadas para sermos responsáveis uns pelos outros e cada um por si próprio também. Outra coisa é criar medo. Quer dizer, o medo nunca foi bom companheiro e, portanto, eu penso que sim, que se joga muito medo e esse medo provavelmente vai ficar, o que é mal. Nós temos que criar uma pedagogia de responsabilização e de alterar o medo, para que as pessoas sejam responsáveis, mas que saibam que dentro do contexto em que vivemos temos que realmente exercitar aquilo que é possível dentro das nossas comunidades. E por isso é que eu penso que vamos continuar as nossas ações, respondendo à realidade que estamos a viver, portanto, dentro das limitações. Eu penso que é possível continuar a reunir, e penso que daqui a uns tempos teremos um encontro com os responsáveis dos movimentos. Em breve será anunciado. Alguns tiveram algumas alterações também? Sim, também já tiveram algumas alterações e gostaria de reunir, porque não são muitos, portanto, no fundo, é possível, em espaço bastante grande, de podermos reuni-los com distanciamento físico e com a máscara e com a desinfecção normal, que isso é necessário. Também é possível reunir os padres nas vigararias, porque não é números muito elevados e, portanto, poderá reuni-los e tê-los a uma certa distância e também com as regras necessárias. Estou a pensar, em vez de fazermos a reunião de leigos no início do ano por vigararias, que, pelo menos na vigararia aqui do centro e na vigararia do Nascente, provavelmente seria com muita gente e, portanto, eu estou a pensar talvez ser por ouvidorias e, portanto, eu próprio deslocar-me às ouvidorias para fazer esse encontro, porque é importante nós motivarmos os leigos e dar-lhes uma palavra. E, portanto, estou a pensar nisso também. E, portanto, é dentro desses condicionalismos, mas tentar animar, ver o que é possível e por aí fora, até novo tempo, que penso que só virá com vacina ou com medicamentos que, no fundo, nos possam depois aliviar esta situação em que nos encontramos. Embora, apesar de tudo, graças a Deus, aqui a nossa região tem estado a ser bem controlada e esperemos que ainda não descontrole. Num cantinho de céu. Não descontrole. Portanto, esperamos isso e por isso é bom que todos sejam responsáveis para que isto realmente se mantenha muito controlado e que continuemos a dar a mínima resposta que é possível, mas que possamos ter uma vida minimamente ainda de encontro pessoal e comunitário dentro das limitações. Certamente já fez essa auscultação, esse balanço. Como é que as paróquias retomaram as Eucaristias, particularmente os parcos? Como é que foram orientados no sentido de poder abrir novamente a porta das igrejas? Pois, essa orientação já foi feita logo no início, quando foi aberta a possibilidade de haver culto, embora com as restrições. Foi tudo acatado?
Eu penso que sim. Convenientemente? Eu penso que sim. O que eu pedi, se calhar o que algumas paróquias inclusive estão é a ser tão rigorosas, que se calhar não abriram espaços que podiam abrir. Por exemplo, eu disse na altura que para uma questão de acolhimento de pessoas era bom abrir os espaços desde os coros, o coro, onde podiam pôr pessoas, desde sacristias, desde galerias, portanto, sei lá. Portanto, tudo isso é possível abrir para que as pessoas estejam no distanciamento necessário e que possam participar minimamente nas Eucaristias e nos atos portanto, tudo o que tem a ver com a liturgia. Agora, eu penso que sim, tem. Outros padres foram pela questão de multiplicar as missas, portanto, ter mais missas para responder às pessoas. Muito bem, era uma hipótese. Houve aquela hipótese que aqui teve alguma ambiguidade, mas que depois acabou por ser esclarecida, que era a possibilidade de ter missas campais, principalmente, por exemplo, na festa de padroeiros e por aí fora ser a missa ao ar livre, que estava já dito a nível nacional e que estava nas normas da Conferência Episcopal, portanto não havia nada de novo. E, portanto, depois acabou por se clarificar, e muito bem. Portanto, eu penso que sim, que se retomou. Claro que, neste momento, eu disse isso aqui há dias, e que é, portanto, o nosso problema é que a pandemia, além de outros problemas todos que realmente estão aí a surgir, e que vão surgir, económicos e por aí fora, ela criou realmente problemas graves de desarticulação a nível social, e também de desarticulação das nossas comunidades, o que é normal, quer dizer, pessoas que ficam em casa, que têm medo, pessoas que porventura sentem que afinal agora o meio de comunicação social já serve e portanto não precisam estar. Criou-se através do medo este sentido de rejeição do outro, que é muito mal, quer dizer, o outro é o inimigo para mim, portanto pode-me contaminar e portanto eu não posso estar com ele, quer dizer, tudo isto é muito complicado. A gente sabe que é verdade, mas que não podemos pôr isto na questão de inimizade uns com os outros, quer dizer, a tal responsabilidade e saber que podemos contactar uns com os outros, embora com o confinamento que se tem que ter a nível físico, mas não social, não é? Portanto, nesse sentido. Agora, eu penso que sim, que se tem feito, e quero louvar os padres nas diversas comunidades paroquiais, que têm feito um esforço nesse sentido e que penso que estão mais ou menos dentro das restrições a normalizar as coisas, não é? O nosso tempo está a esgotar-se neste espaço de entrevista. Perguntava-lhe quais eram as prioridades da Diocese neste ano pastoral que agora arranca. Pois, nós tínhamos posto à Assembleia já um primeiro esboço que emergia realmente da reflexão anterior e para mostrar que, afinal, o que é importante aqui não é só a questão de estarmos numa auscultação da sociedade e por aí fora, mas é também pormos um rosto nas comunidades que as coloquem numa maneira de integrar todos aqueles que são os batizados e que depois, sim, na missão evangelizadora, auscultem e que respondam evangelicamente àquilo que são as realidades do mundo em que estamos, não é? E então foi posta e foram escolhidas, portanto, entre os 5 temas, de alguma maneira, que pediram também alguma retificação de linguagem. Foi dito muito, o problema da linguagem é muito importante, porque realmente hoje a linguagem é fundamental. E foi levantada a questão, por exemplo, do digital, que é uma linguagem própria e que não apareceu muito na Assembleia e que é preciso, por exemplo, os jovens, se a gente quer ter jovens, o digital é fundamental e, portanto, temos que incorporar também esse aspecto. Foi também levantada a questão, por exemplo, da religiosidade popular ou da piedade popular na nossa região, é fundamental em termos de evangelização e que nós temos, e que era uma carência que estava aí, mas, sobretudo, a prioridade primeira foi logo colocada em nós temos privilegiar a Igreja como Igreja evangelizadora. Portanto, as nossas comunidades têm que se organizar de maneira a que, em todos os seus membros, se preparem para serem evangelizadores no meio em que vivemos. Claro, uma evangelização feita auscultando e, naturalmente, comunicando o Evangelho com as pessoas que, no fundo, estão sedentas do Evangelho. E aí está, em primeiro lugar, a necessidade, em primeiro lugar, de estar onde as pessoas estão. O diálogo com o mundo, que é outra prioridade que aparece mais à frente. Mas também o sentido de testemunho. A pessoa está no meio do mundo, tem que estar onde as pessoas estão, testemunhando o Evangelho. Por outro lado, nós só somos verdadeiramente alguém que oferece ao mundo de hoje o Evangelho se formos fiéis ao Evangelho. E, portanto, o sentido de fidelidade. Porque não é pura e simplesmente uma discussão de ideias. É preciso que o mundo onde nós vivemos, na maneira como estamos como cristãos no meio do mundo, este rosto sinodal da Igreja reconheça que é preciso ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é que é o alimento. Ele é que é a resposta. Não somos cada um de nós, não são as nossas ideias. É o Evangelho de Jesus Cristo é que é a resposta ao mundo de hoje, como foi de sempre e como há de continuar a ser sempre. E esse Evangelho tem que passar pelo testemunho de cada um.
Portanto, este é o primeiro tema, que depois tem algumas linhas, como eu já frisei algumas, não é? O problema da nova evangelização, saber estar preparado para uma nova evangelização num mundo que está afastado da Igreja, e depois este problema da piedade popular e do digital, que é fundamental. Depois aparece uma segunda prioridade também, que é este diálogo com o mundo. É curioso que aí alterou um bocadinho a prioridade que nós tínhamos, que a Comissão Sinodal, coordenadora da Aníbal Sino, da Caminhada Sinodal, tinha inventado, e que cruzaram diálogo com o mundo. Cada uma está ligada a isto, quer dizer, faz-se uma evangelização estando em diálogo com o mundo. Portanto, esta é outra área importante. E depois, é curioso que uma terceira área é a questão da Igreja ministerial. Quer dizer, nós temos que dar novo rosto à Igreja e temos que saber que é uma Igreja que tem sacerdotes, tem leigos, tem diáconos, tem religiosos, portanto, é plural nos seus ministérios, nos seus serviços, e, portanto, temos que incentivar cada vez mais uma ministerialidade, serviços na Igreja, que todos são chamados a exercer o seu ministério, o seu serviço na Igreja. A participação de todos na comunidade cristã está aqui, portanto, uma Igreja evangelizadora, onde a comunidade é toda ela realmente dotada de serviço. Eu estou a focar estes três porque provavelmente, dado que não vão ser todos refletidos no próximo ano, e, portanto, estes seriam talvez os 2 ou 3 que irão nortear o Caminhada Sinodal do próximo ano, e depois ainda ficariam para um outro ano a continuidade, que já está nas prioridades, que será uma igreja missionária. Portanto, igreja missionária, todos estes aspectos entroncam uns nos outros, não é? Sim. E depois uma igreja que atende, que é pobre e que está ao serviço dos pobres, portanto atende aos excluídos e, sobretudo, àqueles que não têm voz. Portanto, uma igreja profética, não é? Portanto, todo ela está interligado, mas, e certamente muitos destes itens acabam por se cruzar nestas áreas. Mas eu penso que tudo isto, de alguma maneira, neste conjunto, responde àquilo que foram os apelos que emergiram da auscultação da própria Diocese. Dom João Lavrador, obrigada por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. É sempre um prazer tê-lo neste espaço. Eu é que agradeço muito, Tatiana, e que agradeço a todos os radiovintes pela generosidade que nos dão de nos ouvirem, e ficam todos convocados. A Caminhada Sinodal é feita assim, com todos e através de todos, e a Igreja fica aberta realmente a todos. Portanto, muito obrigado e um bom domingo. Muito obrigada. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa da Diocese de Angra para a Rádio Canção Nova.